A maioria dos católicos passa a quaresma inteira sem entender o que está fazendo. Cumprem o jejum na quarta-feira de cinzas, deixam de comer carne nas sextas-feiras, talvez até façam alguma promessa de largar o chocolate ou as redes sociais por 40 dias e, quando chega a Páscoa, voltam exatamente ao ponto onde estavam antes. Nada mudou. Nenhuma transformação real aconteceu. E sabe por quê? Porque ninguém nunca explicou para eles o que a quaresma realmente significa. Não a versão simplificada que a gente ouve por aí, aquela história de tempo de reflexão ou período de preparação para a Páscoa. Isso é verdade, mas é só a superfície. Existe algo muito mais profundo acontecendo, algo que a Igreja entende há 2000 anos e que pode transformar completamente a sua vida espiritual, se você compreender de verdade. Veja, a pergunta que eu quero responder hoje não é o que a gente faz na quaresma, porque isso você provavelmente já sabe. A pergunta é outra, muito mais importante. Por que a Igreja faz isso? Qual é a lógica espiritual por trás desses 40 dias? O que está em jogo aqui? E quando você entender a resposta, eu te garanto, você nunca mais vai olhar para a quaresma da mesma forma. Você vai perceber que não se trata de um costume piedoso, de uma tradição antiga que a gente mantém por hábito. Trata-se de algo muito mais sério. Trata-se de uma batalha real, pela sua alma. E é exatamente isso que nós vamos explorar juntos neste vídeo. Eu vou te mostrar a tipologia bíblica que fundamenta a quaresma. Vou te explicar quem são os inimigos que você está combatendo. Vou te dar as armas que a Igreja coloca nas suas mãos para vencer essa luta. E vou te mostrar qual é o prêmio que espera aqueles que perseveram até o fim. Mas antes de começarmos, como sempre fazemos neste canal, vamos invocar a luz do Espírito Santo, porque sem ele, nenhuma palavra que eu disser vai penetrar no seu coração. Vem, Espírito Santo, ilumina as nossas mentes e inflama os nossos corações. Que esta meditação não seja apenas informação, mas transformação por Cristo nosso Senhor. Amém. Para entender a quaresma, você precisa voltar cerca de 3.500 anos no tempo, até um dos acontecimentos mais importantes de toda a história da salvação, a saída do povo de Israel do Egito. Esse evento, que a Bíblia chama de Êxodo, não é apenas uma narrativa histórica. É uma prefiguração, um tipo, uma sombra daquilo que Deus faria de modo definitivo em Jesus Cristo e que continua fazendo na vida de cada um de nós. A Igreja sempre leu as Escrituras assim, enxergando no Antigo Testamento as figuras e símbolos que se cumprem no Novo. E quando você aprende a ler a Bíblia com esses olhos, tudo começa a fazer um sentido extraordinário. Pense comigo no que aconteceu com Israel. O povo estava escravizado no Egito, sob o domínio cruel do faraó, forçado a fabricar tijolos, humilhado, sem esperança de libertação. Então Deus levanta Moisés, envia as 10 pragas. E finalmente, na noite da Páscoa, o anjo da morte passa sobre as casas marcadas com o sangue do cordeiro, poupando os primogênitos de Israel. O povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho com as águas abertas milagrosamente, e o exército do faraó que os perseguia é engolido pelas ondas. Israel está livre, mas a história não termina aí. Entre a travessia do Mar Vermelho e a entrada na Terra Prometida, existe um longo caminho. 40 anos de deserto, 40 anos de peregrinação, de provas, de tentações, de quedas e de recomeços. E foi necessário que toda aquela geração rebelde, que saiu do Egito murmurando contra Deus, morresse no deserto, para que uma geração nova, purificada, finalmente entrasse na terra que mana leite e mel. Agora presta atenção, porque aqui está a chave de tudo. O Egito, na leitura tipológica da Igreja, representa o pecado, a escravidão espiritual, o domínio de Satanás sobre a humanidade. O faraó é figura do próprio demônio, que nos mantém acorrentados, fabricando os tijolos das nossas más inclinações, dos nossos vícios, das nossas paixões desordenadas. O sangue do Cordeiro Pascal que protegeu Israel da morte é figura do sangue de Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus,
que nos liberta da morte eterna. A travessia do Mar Vermelho é figura do batismo, o sacramento pelo qual passamos das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade dos filhos de Deus. E a terra prometida? A terra prometida é o céu, a vida eterna, a santidade plena a qual somos chamados. Mas entre o batismo e o céu, entre a nossa libertação do pecado original e a nossa entrada definitiva na glória, existe o quê? Existe o deserto. Existe a peregrinação, existe a luta, você foi batizado graças a Deus. Você saiu do Egito, você atravessou o Mar Vermelho, você foi libertado do domínio de Satanás. Mas você ainda não chegou à terra prometida. Você está no deserto. E no deserto, assim como aconteceu com Israel, você é provado, você é tentado, você cai e precisa se levantar. Existe dentro de você, como existia naquele povo, uma geração rebelde que precisa morrer. São as suas paixões desordenadas, os seus apegos, o seu egoísmo, tudo aquilo que ainda te puxa para trás, para o Egito, para o pecado. E é exatamente aqui que entra Jesus Cristo. O Evangelho de São Mateus nos conta que logo após ser batizado no Rio Jordão, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde permaneceu 40 dias, jejuando e sendo tentado pelo diabo. Por que 40 dias? Porque Jesus estava recapitulando em si mesmo toda a história de Israel. Onde Israel falhou, Jesus venceu. Onde o povo murmurou e caiu em idolatria, Jesus permaneceu fiel ao Pai. Ele viveu de forma compacta e perfeita aquilo que Israel viveu de forma imperfeita ao longo de 40 anos. E essa vitória de Cristo no deserto não foi apenas para ele, foi para você. Ele venceu em seu nome. Ele santificou o deserto para que o seu deserto pudesse ser santificado também. Então a Quaresma é isso. É o deserto. É o tempo em que a Igreja, como mãe sábia e experiente, pega você pela mão e diz: Filho, vamos treinar. Vamos nos preparar. Porque a vida cristã é uma batalha e você precisa estar pronto. O livro de Jó já dizia isso com todas as letras. A vida do homem sobre a terra é uma luta. Não é um passeio, não é uma viagem tranquila de cruzeiro rumo ao céu. É um combate. E se você não entender isso, você vai ser derrotado sem nem perceber que estava em guerra. Mas contra quem exatamente nós lutamos? A tradição da Igreja, desde os primeiros séculos, identifica 3 grandes inimigos da alma humana. O primeiro é aquilo que os padres chamavam de a carne. Não se trata do corpo em si, que é criação boa de Deus, mas das paixões desordenadas que habitam em nós por causa do pecado original. É aquela inclinação para o mal que você sente dentro de si, aquela voz que te puxa para a preguiça, para a gula, para a luxúria, para a ira, para a inveja. Você conhece bem essa voz. Ela mora dentro de você. E por mais que você tenha sido batizado, por mais que você frequente os sacramentos, essa inclinação permanece. Ela é o povo rebelde que precisa morrer no deserto para que você possa entrar na terra prometida. O segundo inimigo é o mundo. E aqui não estamos falando do planeta Terra, nem das pessoas ao nosso redor, mas daquilo que São João descreve na sua primeira carta como a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É toda a estrutura de valores, de ideias, de costumes que se opõe ao Evangelho. É a cultura que te diz que o importante é ter sucesso, acumular dinheiro, buscar o prazer, viver para si mesmo. É a pressão constante das redes sociais, da mídia, dos ambientes de trabalho, às vezes até da própria família, te empurrando para longe de Deus, te convencendo de que a fé é coisa ultrapassada, que a moral católica é repressora, que você merece viver a sua verdade. O mundo tem um projeto para você, e esse projeto não inclui o céu. E o terceiro inimigo, o mais perigoso de todos, é o próprio demônio, Satanás, o adversário, aquele que tentou Jesus no deserto e que não vai deixar de tentar você. Ele é real, ele é inteligente, ele te conhece melhor do que você conhece a si mesmo,
e ele odeia você com um ódio que você não consegue nem imaginar. Ele te odeia porque você foi criado à imagem de Deus, porque você foi resgatado pelo sangue de Cristo, porque você tem a possibilidade de ocupar no céu o lugar que ele perdeu para sempre. E ele vai fazer de tudo, absolutamente tudo, para te arrastar consigo para a perdição eterna. Agora, diante desses 3 inimigos tão poderosos, talvez você esteja pensando: mas então, como é que eu vou vencer? Eu sou fraco, eu caio toda hora, eu não tenho forças para essa batalha. E é exatamente aí que entra a sabedoria da igreja. Veja, nenhum exército do mundo manda seus soldados para a guerra sem treinamento. Antes do combate real, existe o quartel, existem os exercícios, as simulações, o condicionamento físico e mental. Um soldado que nunca treinou é um soldado morto. E a Quaresma é exatamente isso. É o seu campo de treinamento espiritual. É o tempo em que você exercita de forma intensa e concentrada em 40 dias aquilo que precisa viver o ano inteiro. O grande São João Maria Vianney, o santo cura d'Ars, aquele humilde sacerdote francês que passava até 18 horas por dia no confessionário, costumava dizer que o demônio tem medo das almas que fazem penitência. E ele sabia do que estava falando. Durante toda a sua vida, São João Maria Vianney foi atacado fisicamente pelo demônio, que ele chamava de o grilo. O diabo arrastava seus móveis, gritava durante a noite, chegou a incendiar a sua cama. Mas o santo não recuava. Ele jejuava de forma tão severa que às vezes passava dias comendo apenas batatas fervidas, e quando lhe perguntavam por que se mortificava tanto, ele respondia com simplicidade: é que existe um segredo para converter os pecadores. É preciso rezar e fazer penitência. Mas atenção, porque aqui o inimigo vai tentar te enganar. Ele vai sussurrar no seu ouvido: para que esse sacrifício? Deus é amor. Deus não quer que você sofra. Isso é coisa do passado, é mentalidade medieval. O importante é ser feliz. Reconhece essa voz? É a mesma serpente do jardim do Éden, usando as mesmas táticas de sempre. Deus disse mesmo que vocês não podem comer de nenhuma árvore. A estratégia é fazer você duvidar, amolecer, desistir. É como se o general do exército inimigo mandasse uma mensagem para os seus soldados dizendo: relaxem, pessoal, não precisa treinar não. Fiquem de boa, comam bastante, descansem. Não vai ter guerra nenhuma. E enquanto você relaxa, ele está afiando as espadas. Mas a igreja não te manda para a batalha desarmado. Ao longo de 2000 anos, ela desenvolveu um verdadeiro arsenal espiritual, um conjunto de práticas testadas e aprovadas por gerações de santos que são capazes de fortalecer a sua alma e enfraquecer os seus inimigos. E durante a Quaresma, ela coloca essas armas nas suas mãos de forma especial, te convidando a usá-las com intensidade. São os 3 pilares tradicionais do tempo quaresmal: a oração, o jejum e a esmola. Não são invenções humanas, não são tradições culturais, são práticas ensinadas pelo próprio Jesus Cristo no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, onde ele diz: quando orares, quando jejuares, quando deres esmola. Ele não disse se, disse quando. Ele pressupõe que os seus discípulos vão fazer essas 3 coisas. A questão é: como fazer bem? Como fazer de coração? Como fazer para o Pai que vê no oculto? A oração é o primeiro pilar, porque ela é o fundamento de tudo. Sem oração você não tem relacionamento com Deus. Sem oração você não recebe a graça necessária para vencer as tentações. Sem oração você está lutando com as suas próprias forças, e as suas próprias forças são ridiculamente insuficientes diante do poder do inimigo. A Quaresma é tempo de intensificar a oração, de acordar mais cedo para rezar, de fazer silêncio interior, de meditar a paixão de Cristo, de rezar a Via Sacra, de participar das missas com mais frequência e devoção. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a oração é a elevação da alma a Deus. E durante a Quaresma, essa elevação precisa ser mais constante, mais profunda, mais ardente. O jejum é o segundo pilar,
e talvez seja o mais incompreendido de todos. Muita gente pensa que jejuar é simplesmente passar fome. É fazer dieta por motivos religiosos. Não é nada disso. O jejum é uma arma espiritual poderosíssima que funciona em duas direções. Primeiro, ele enfraquece a carne, aquele inimigo interior de que falamos antes. Quando você nega ao seu corpo algo que ele deseja legitimamente, como o alimento, você está treinando a sua vontade para dizer não. E se você consegue dizer não para a comida, que é uma necessidade real, você vai conseguir dizer não para o pecado, que é uma falsa necessidade. Segundo, o jejum abre espaço para a ação de Deus. Jesus mesmo disse que certos demônios só saem com oração e jejum. Existe algo no jejum que potencializa a oração, que nos torna mais sensíveis à voz de Deus, mais abertos à sua graça. Os santos sempre souberam disso. Por isso, jejuavam com tanta frequência e intensidade. A esmola é o terceiro pilar, e ela completa os outros dois. Se a oração nos une a Deus e o jejum nos liberta de nós mesmos, a esmola nos une ao próximo. Ela é o exercício concreto da caridade, a virtude que resume toda a lei. Mas atenção, esmola não é só dar dinheiro ao pobre, embora isso seja importante. Esmola é dar de si mesmo, é dar o seu tempo para quem precisa de companhia, é dar a sua paciência para quem te irrita, é dar o seu perdão para quem te ofendeu, é dar a sua atenção para quem é ignorado. Durante a Quaresma, somos chamados a olhar ao redor e perguntar: o que eu posso dar? O que eu posso fazer pelo outro? Como eu posso sair de mim mesmo e servir? Além desses três pilares, a Igreja nos oferece também os sacramentais, que são sinais sagrados instituídos por ela para nos preparar a receber a graça e santificar diversas circunstâncias da vida. E o sacramental mais característico da Quaresma são as cinzas que recebemos na testa na quarta-feira de cinzas. Aquele gesto aparentemente simples carrega um significado profundíssimo. As cinzas são um sinal de penitência que remonta ao Antigo Testamento, quando os pecadores se cobriam de cinzas para manifestar arrependimento. Mas são também um lembrete da nossa mortalidade. Lembra-te que és pó e ao pó voltarás. E mais do que isso, as cinzas abençoadas pela Igreja têm um caráter de exorcismo. Quando você recebe as cinzas com fé e devoção, você está declarando guerra aos inimigos da sua alma. Você está dizendo publicamente: eu sou de Cristo e eu estou entrando em combate. Mas nunca se esqueça de uma coisa fundamental. A Quaresma não é o destino, é o caminho. O deserto não é a terra prometida, é a travessia. Todo esse combate, toda essa penitência, todo esse esforço tem um objetivo claro, uma meta luminosa que brilha no horizonte e dá sentido a cada sacrifício. A Páscoa. A ressurreição. A vitória definitiva de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Se a Quaresma fosse só sofrimento, só renúncia, só luta, ela seria insuportável. Mas ela não é. Ela é preparação para a alegria. Ela é o inverno que antecede a primavera. Ela é a noite escura que precede a aurora. Veja, Jesus não ficou no deserto para sempre. Depois dos 40 dias de jejum e tentação, ele saiu, começou o seu ministério público, pregou o Evangelho, curou os doentes, perdoou os pecadores. E no final, ele enfrentou a sua paixão, desceu até o fundo do abismo do sofrimento humano, morreu na cruz e no terceiro dia ressuscitou glorioso. Essa é a lógica pascal que atravessa toda a vida cristã. É preciso morrer para ressuscitar, é preciso perder para ganhar, é preciso descer para subir. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, disse Jesus, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. A Quaresma é o tempo de morrer. A Páscoa é o tempo de ressuscitar. E essa promessa não é só para o futuro distante, não é só para depois da morte. Ela começa a se cumprir agora, nesta vida, na medida em que você se entrega ao processo.
Cada vez que você vence uma tentação, você ressuscita um pouco. Cada vez que você perdoa quem te ofendeu, você ressuscita um pouco. Cada vez que você se levanta depois de uma queda e volta ao confessionário, você ressuscita um pouco. A graça de Deus vai agindo, o egoísmo vai perdendo força, e aos poucos, quase sem você perceber, você vai se tornando aquilo para o que foi criado. Um santo, alguém capaz de amar como Cristo ama, alguém livre das correntes do pecado, alguém pronto para o céu. Por isso eu te convido do fundo do coração. Viva esta quaresma como se fosse a última da sua vida. Talvez seja. Ninguém sabe o dia nem a hora. Não deixe passar esses 40 dias preciosos sem aproveitá-los. Confesse-se com sinceridade, jejue com generosidade, reze com fervor, pratique a caridade com alegria. Entre no deserto de mãos dadas com Cristo, porque Ele já percorreu esse caminho antes de você e sabe exatamente como te conduzir até a vitória. E quando chegar a vigília pascal, quando os sinos tocarem anunciando a ressurreição, você vai poder cantar o aleluia com uma alegria que só conhece quem realmente combateu o bom combate. Se este vídeo te ajudou a entender melhor o significado da quaresma, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilha com aquele amigo ou familiar que também precisa ouvir essa mensagem. Nos comentários, me conta, o que você vai fazer de diferente nesta quaresma? Que compromisso você vai assumir? Eu vou adorar, ler e rezar por cada um de vocês. Que Deus te abençoe, te guarde e te conduza em segurança através do deserto até a terra prometida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.